Atos dos Apóstolos, capítulo 10. A visão do centurião crente. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como Italiano. Esse homem era piedoso e temente a Deus, assim como toda a sua família. Era generoso em ajudas financeiras aos pobres e buscava continuamente a Deus em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, o chamou pelo nome, Cornélio. Estarrecido e com os olhos fitos no anjo, indagou: "Que é, Senhor?" Ao que o anjo lhe comunica: "Tuas orações e esmolas aos necessitados subiram como oferta memorial à presença de Deus. Agora envia alguns homens a Jope e manda chamar Simão, também conhecido pelo segundo nome Pedro. Ele está hospedado com Simão, o curtidor de couro, cuja casa fica à beira-mar." Assim que o anjo lhe falava, se retirou. Chamou 2 dos seus servos e um soldado piedoso dentre todos os que estavam a seu serviço, e compartilhando com eles tudo quanto havia se passado, os enviou a Jope. A visão do apóstolo Pedro. No dia seguinte, por volta de meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para orar. Enquanto isso, os homens vinham pelo caminho e já estavam próximos de Jope. Então, sentindo muita fome, desejou comer. Entretanto, enquanto a refeição estava sendo preparada, de repente, sobreveio-lhe um estado de completo êxtase. Então, viu o céu aberto e algo parecido com um grande lençol que vinha descendo em direção à terra, amarrado pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como de animais que rastejam sobre a terra e aves do céu. Em seguida, uma voz lhe ordenou: "Levanta-te, Pedro, sacrifica e come." Porém, Pedro replicou: "De maneira alguma, Senhor, porquanto jamais comi alguma coisa profana ou impura." Contudo, a voz insistiu pela segunda vez: "Não consideres impuro o que Deus purificou." Este diálogo ocorreu por 3 vezes e logo em seguida o lençol foi elevado novamente para o céu. Enquanto Pedro, perplexo, meditava sobre o significado da visão que acabara de ter, eis que aqueles homens enviados por Cornélio, havendo especulado por Simão, chegaram à porta de sua casa. Então, chamando, indagaram se ali estava hospedado Simão, também chamado Pedro. Pedro ainda refletia sobre a visão, quando o Espírito Santo lhe ordenou: "Simão, eis que estão à porta 3 homens que te procuram. Prepara-te, portanto, desce e não tenhas receio de ir com eles, pois eu os enviei a ti." Pedro desceu e declarou aos homens: "Aqui me tens. Sou eu, homem, a quem procurais. Qual é o motivo da vossa vinda?" Então os homens lhe comunicaram: "Eis que viemos da parte do centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, que tem bom testemunho perante todo o povo judeu. O santo anjo lhe ordenou que o mandasse chamar à sua casa, a fim de que ele possa ouvir o que tens a lhe dizer. Jesus é o Senhor de todos os povos." Diante disso, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, aprontou-se e partiu com eles. Também alguns irmãos dos que habitavam em Jope seguiram em sua companhia. Um dia depois, chegaram a Cesareia, e Cornélio os esperava, havendo reunido seus parentes e amigos mais chegados. Aconteceu que, quando Pedro ia caminhando para dentro da casa, Cornélio saiu ao seu encontro e, prostrando-se a seus pés, o reverenciou. Pedro, no entanto, imediatamente o fez aprumar-se, ponderando-lhe: "Levanta-te, pois sou tão humano como tu és." Então, conversando com ele, Pedro entrou na casa e encontrou ali reunidas muitas pessoas, e lhes explicou: "Vós bem sabeis que é contra a nossa lei um judeu associar-se a qualquer gentil, nem mesmo por uma breve visita. Contudo, Deus revelou-me que a nenhuma pessoa devo considerar impura ou imunda. Por essa razão, assim que fui procurado, vim sem qualquer objeção. Agora, pois, vos indago: por qual motivo me mandaste chamar?" Ao que Cornélio lhe declarou: "Faz hoje 4 dias que eu estava em jejum, orando em minha casa. Por volta desta hora, às 3 horas da tarde, subitamente apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, e ordenou-me: Cornélio, Deus ouviu tua oração e lembrou-se de tuas ajudas aos pobres. Portanto, manda buscar em Jope a Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora próximo ao mar. Então, sem demora, mandei chamar-te, e fizeste bem em vir. Agora, pois, estamos todos aqui na presença de Deus, com o propósito de ouvir tudo quanto o Senhor te ordenou dizer-nos." Diante disso, Pedro começou a compartilhar: "Agora sim, percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com qualquer tipo de parcialidade. Antes, porém, de todas as nacionalidades,
recebe todo aquele que o teme e pratica a justiça. Esta é a palavra que Deus mandou aos filhos de Israel, anunciando-lhes o evangelho da paz, por intermédio de Jesus Cristo. Este, portanto, é o Senhor de todos. Essa palavra vós muito bem conheceis. Foi proclamada por toda a Judéia, começando pela Galileia, depois do batismo pregado por João. E se refere a Jesus de Nazaré, de como Deus o ungiu com o Espírito Santo e poder, e como ele caminhou por toda a parte realizando o bem e salvando todos os oprimidos pelo diabo, porquanto Deus era com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que ele realizou na terra dos judeus, bem como em Jerusalém, onde o assassinaram, suspendendo-o no madeiro. Deus, entretanto, o ressuscitou ao terceiro dia e lhe concedeu que fosse visto, não por toda a população, mas por testemunhas que previamente escolhera para este propósito, por nós que comemos e bebemos com ele depois que ressuscitou dos mortos. E foi ele mesmo que nos mandou pregar a todas as pessoas e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu o juiz dos vivos e dos mortos. Todos os profetas testemunham sobre ele, afirmando que qualquer pessoa que nele crê recebe o perdão de todos os pecados, mediante o seu nome. E aconteceu que, enquanto Pedro ainda pronunciava essas palavras, o Espírito Santo desceu de repente sobre todos os que ouviam a mensagem. Aqueles crentes judeus que vieram com Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo estivesse sendo derramado inclusive sobre os gentios, porquanto os ouviam se expressando em línguas estranhas. E exaltando a Deus, diante disso, exclamou Pedro: será possível que alguém ainda recuse água e impeça que estes sejam batizados? Eles, assim como nós, receberam o mesmo Espírito Santo. Em seguida mandou que fossem batizados em o nome de Jesus Cristo. Então suplicaram a Pedro que permanecesse com eles por alguns dias. Essa passagem é extraordinária, assim. Nós vemos claramente que Deus não faz acepção de pessoas. Naquele contexto ali, os discípulos que eram judeus, eles criam que era só sobre eles, só sobre os judeus. E Deus foi tão tremendo que fez Pedro ir ali naquele lugar e ele nem fez uma oração por aquele pessoal para que eles fossem cheios do Espírito Santo. Ele nem cogitou isso, pelo contrário, ele nem pensava, ele nem imaginava que eles pudessem ser privilegiados como eles foram. Ele só foi ali e pregou aquilo que ele sabia, aquilo que ele estava anunciando para todos. Mas Deus é tão tremendo que, sem avisar, sem usar nenhum deles, o Senhor mesmo derramou o Espírito Santo para que eles pudessem ver que Deus é Deus de todos. Deus é Deus de judeus, de gentios, de todo aquele, como Pedro falou, de todo aquele que crê, que teme ao Senhor. E sem lhes dizer nada, e sem usar alguma mão, alguma imposição de mão, o Senhor derramou o Espírito Santo sobre todos eles, mostrando que somos todos iguais. É tremendo ver como que Deus age, como que Deus trabalha, assim. Faz o que Ele quer, na hora que Ele quer, e dá o dom dele para quem Ele quer, do jeito que Ele quer. É Ele que manda, nós não mandamos nada. Se nós achamos que nós mandamos em alguma coisa, nós estamos enganados, nós vamos quebrar a cara, porque Deus sempre nos mostra que Ele tem controle de tudo, que Ele tem domínio de tudo. Como eu disse ontem, as pessoas querem definir Deus, querem definir que Deus vai fazer aquilo, o outro, Deus tem que arrumar o governo, que Deus tem que levantar uma nação abençoada. As pessoas querem determinar o que Deus irá fazer, mas Deus faz o que Ele quer. Deus é que manda, nós não mandamos, nós só obedecemos. E nós, como cristãos, precisamos entender isso. Precisamos abrir nossas mentes, abrir nosso entendimento, nosso coração para a obediência ao Senhor, independente do que Ele faça. E não é sobre o que nós queremos que Ele faça. A hora que nós queremos é o que Ele quer fazer, do jeito que Ele quer fazer. E nós precisamos obedecer. Então, que essa palavra venha ficar em nossos corações para reflexão. Vamos orar, então. Senhor Deus querido Santo, nós te agradecemos por mais um dia, mais um devocional, mais um dia que o Senhor tem nos tocado, o Senhor tem nos ensinado, conforme a Tua palavra. Nós precisamos aprender a confiar, obedecer, e não nos questionar, e não querer mandar do Senhor, querer definir o que o Senhor irá fazer. O Senhor nos ensine a ser servos obedientes, servos que obedecem ao Senhor, e não querer que o nosso Senhor faça o que nós queremos que Ele faça. Que nós vamos entender nosso lugar, que nós vamos entender aonde nós precisamos estar, e não querer ultrapassar a autoridade do Senhor, a autoridade que o Senhor tem sobre todos nós. Que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos molda, que o Senhor nos quebre, que o Senhor nos coloque nessa posição de obediência. Em nome de Jesus, nós te pedimos, Deus, que o Senhor abençoe as nossas casas, as nossas famílias, que o Senhor nos traga um coração humilde, um coração quebrantado, um coração obediente, um coração entregue ao Senhor. Que na nossa casa, que nós todos venhamos servir ao Senhor em obediência.
Em nome de Jesus, nós te pedimos perdão por todas as nossas falhas, todas as vezes que nós pecamos contra ti, que nós queremos estar num lugar que não é para nós estarmos. Nos perdoe, Senhor, e tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa família, em nome de Jesus. Amém.